Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho de autorização e autenticação relacionado aí ao desenvolvimento do nosso sistema web. Então, autenticação, ele é o processo para validar você no sistema, por meio de credenciais como login, senha, token, biometria. Então a ideia é que você consiga prover algumas credenciais e o sistema reconheça quem você é. Além disso, pessoal, nós temos o processo de autorização, ou seja, verificar se o usuário ele tem permissão para realizar determinadas ações ou acessar determinados recursos, como, por exemplo, baixar um arquivo, atualizar uma informação no sistema, remover, criar informação dentro do sistema. Então, pessoal, vamos a um exemplo. Imagina que o seu vizinho viajou e ele deixou a chave com você para você entrar na casa dele, por exemplo, regar as plantas ou colocar comida para algum animal que tenha ficado dentro da casa. Então, com a chave, você tem as credenciais para poder acessar a casa, ou seja, você está se autenticando e entrando na casa. Quando você chega dentro da casa, você só tem autorização para ir determinados lugares da casa e fazer aquilo que ele pediu, como por exemplo, regar uma planta. Você não vai, por exemplo, você não tem autorização para ir nos outros cômodos da casa, por exemplo. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nas alterações que nós vamos ter que fazer no nosso sistema para a gente controlar melhor essa autorização. Uma das formas que nós temos de fazer isso é utilizando papéis. Então, aqui no caso, eu criei um atributo, uma coluna nova, que representa um atributo da entidade usuário, e esse cara vai ser o role, o papel. Então, eu tenho aqui, por exemplo, admin e o usuário. E aí, pessoal, lembrando que é interessante que a nossa senha ela seja guardada no meu banco de dados de forma criptografada, para que se alguém tem acesso ali ao banco de dados, essa informação ela não seja revelada. Então, a gente vai embaralhar essa senha, tá? Através da utilização de algum hash ou alguma estratégia para poder guardá-la no banco de forma ilegível, né? De tal forma que a pessoa, se tiver acesso a esse banco de dados, ela não vai conseguir ler essa senha. E aí, para isso, pessoal, a gente precisa fazer algumas alterações no nosso sistema, para que quando a pessoa envie essa informação, então antes eu tinha uma checagem sem essa senha estar embaralhada, agora eu tenho essa checagem com a minha senha embaralhada. Então, da mesma forma que eu salvo usando esse trecho de código aqui, quando eu estou recebendo a senha em texto plano, eu preciso também embaralhá-la e aí com isso eu consigo fazer essa comparação entre o hash que está salvo lá dentro do meu sistema e a senha que eu acabei de fazer esse hash dela para poder comparar. Então é importante também que a gente embaralhe a senha na hora que nós formos fazer a estratégia de salvar esse tipo de informação no nosso banco de dados. E aí, pessoal, voltando para os nossos papéis, então aqui criei para vocês um array, onde eu vou ter todas as minhas rotas e os papéis que podem acessar essas rotas. Então, por exemplo, aqui no meu get, eu vou ter que o papel user e o admin vão poder acessar essa rota. Então, para cada uma das minhas rotas, eu vou definir aqui quais são os papéis. Nós temos basicamente na construção do nosso sistema duas formas de construir esses papéis e validar esses papéis. Uma delas é através de validação no código, a outra forma é a criação de validações dinâmicas inseridas no nosso banco de dados. Então eu poderia também colocar essa informação aqui persistida no meu banco de dados. Isso me daria mais flexibilidade para, por exemplo, criar papéis de forma dinâmica. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma alteração naquela nossa classe base, né, no router, aonde ele sabe quais são as rotas para onde eu tenho que enviar, quem tem permissão, né, quais são os verbos que vão acessar. E aí eu vou trazer uma função de verificação da permissão, dado o verbo, e aí com isso eu vou conseguir checar se aquele determinado usuário que está ali
autenticado no meu sistema, né, eu posso verificar se o papel dele, o papel que ele tem, ele vai ter autorização, né, através dessa validação aqui, ele vai ter autorização de acessar aquele recurso, aquela rota específica que ele está querendo. Então, se ele não estiver dentro desse array, ou seja, se ele não constar aqui, por exemplo, aqui nós temos o serviço do quadro, então, se quem estiver acessando for o papel usuário, ele vai poder pegar essas informações, ele vai poder criar informações novas e ele vai poder também atualizar. Então, se aqui for, por exemplo, um put que estiver sendo executado, ele vai estar dentro desse array, então se não tiver aqui disparado, ele vai conseguir acessar essa informação dentro do nosso sistema. Então, pessoal, para cada classe de serviço do nosso sistema, nós vamos ter que definir esse array com as permissões e a minha classe de router vai fazer essa verificação para mim, vai dar a autorização, vai fazer a verificação da autorização dentro do meu sistema. Beleza, pessoal? Valeu!